Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula aqui. A gente vai falar aqui nessa aula especificamente de um tópico na verdade, um tópico bastante importante para nós aqui, que fazemos otimização baseada em gradiente, que é o tópico convexidade de função. Uma função convexa, um espaço de soluções é convexo, não é? Enfim, qual a importância disso para a gente, né? Bom, a gente está desde o início do curso, né? Desde o início do trimestre, a gente está falando em otimização. Eu falei para vocês que a gente vai mexer com otimização, essencialmente otimização baseada em gradientes, né? E na otimização baseada em gradientes, a gente tem aquela distinção. Vou botar aqui, tentar fazer um. Vamos ver como é que vai ficar a letra. A gente tem o ótimo global da função, mas a gente faz a distinção também entre o ótimo local da função. O que é o ótimo local da função? A gente tem um ponto, né? Esse ponto vai ser considerado um ótimo se na vizinhança dele nenhum outro ponto que eu puder traçar na vizinhança próxima dele vai me dar um valor menor de função objetivo. Então eu posso dizer que esse ponto é um ótimo local. Se eu não consigo avaliar a função como um todo, eu não consigo avaliar toda a função de menos infinito, menos infinito a mais infinito, eu não posso garantir que lá no outro ponto eu vou ter um valor menor, né? Posso ter lá perto do infinito, entre aspas, né? Um pontinho aqui que vai me dar uma imagem da função objetivo menor do que aquele ponto. Então, ou eu consigo avaliar isso e cravo que eu tenho um ótimo e o meu ótimo ele é global, ou seja, ponto cerrado, não tenho nenhum outro ponto, nenhuma outra combinação de variáveis de projeto que vai me dar um valor melhor de função objetivo, ou eu assumo que eu não consigo e avalio localmente, né, esse ponto. Bom, deixa eu apagar aqui. Então, esse tópico aqui que a gente vai ver hoje aqui rapidamente na aula, né? A aula vai ser, as aulas acabam sendo menores um pouco porque eu fico falando sozinho, né? Vocês não me interrompem, não me perguntam, então a aula acaba acaba sendo mais rápida. Vamos aqui, ainda estou me readaptando. Bom, do ponto de vista então do ótimo global, tá de preto aqui. Se a gente vai falar em ótimo global, a gente tem duas maneiras básicas de avaliar esse ótimo global. Vou botar aqui, ó. Se a função f de x, vou botar um vetor x aqui, porque pode ser uma função com um vetor de variáveis, né? Ela é contínua em um conjunto fechado, ilimitado, né? Fechado, ilimitado. Já nós vimos isso em aula, né? O teorema de Weierstrass garante a existência de um mínimo. Bom, de um mínimo global, né? Aliás, garante a existência do mínimo global, mas, né? A gente vai ter que testar todos os mínimos locais. Porém, devemos testar todos os mínimos locais. É isso que os métodos de otimização global fazem, né? Esses métodos de otimização global, algoritmos genéticos e coisas assim, eles fazem isso. Eles não testam todos os pontos, né? Mas eles têm
métodos matemáticos, artimanhas matemáticas, vamos dizer assim, para calcular todos os mínimos locais, e no final das contas eles pegam todos os mínimos locais, comparam, a grosso modo, óbvio, comparam e me dão o valor, o menor mínimo local que eles acharam. Na verdade eles não têm muito eles não saem buscando, né? Eles pegam o espaço de soluções inteiro e vão ali captando os mínimos locais, vão testando. A grosso modo vão testando todos, mas óbvio que dependendo do algoritmo aí de otimização, eles têm critérios para definir, né? Às vezes tem alguns pontos locais que eles nem vão lá porque eles sabem que não é baseado em alguma informação que eles têm a priori, eles sabem que lá não tem mínimo local, então eles não testam lá. Mas eles vão testando todos os mínimos locais e vão guardando, né? Esse mínimo local aqui, aqui nessa região tem uns mínimos locais melhores, aí eles vão guardando aqueles mínimos locais, depois, achei outra região aqui que tem outros mínimos locais melhores, aí eles esquecem aquela região que eles estavam testando, vão para outra, mas eles vão testando todas, né? Até achar, por comparação, achar um mínimo um mínimo local que, se eles testaram todo o campo, né? Se eles testaram todo o conjunto, então aquele mínimo local vai ser o mínimo global. Essa é uma maneira. Outra maneira de buscar o ótimo do ótimo global é se a função for convexa, então um mínimo local é global. Então tem duas maneiras de achar o mínimo global. Ou eu garanto que dentro desse conjunto eu tenho o mínimo global, e vou procurando todos os locais e por comparação eu chego no mínimo global, ou eu identifico que a minha função é convexa, se ela for convexa, né? E aí esse mínimo local, esse ponto que vai atender as condições de KKT do meu problema, ele vai ser, além de um mínimo local, vai ser um mínimo global. Não vai ter nenhum mínimo melhor do que ele. Tá? Mas aí fica a pergunta, né? O que é uma função convexa? Como é que eu identifico se essa função é convexa, se o problema que eu estou resolvendo de otimização é convexo? Se ele for, eu determino o ponto que atende às condições de KKT e digo que ali é um mínimo local, né? Não deixa de ser um mínimo local. Todo mínimo global é um mínimo local, vice-versa não é verdade, né? Nem todo mínimo global é um mínimo local. Mas aliás, perdão, desculpa. Então, falando uma coisa pensando noutra. Se eu garantir que o mínimo, eu tenho só um mínimo na minha função, se ela for convexa, né? Esse mínimo local vai ser o mínimo global. Então, dei uma viajada aqui, desculpem. Bom, então vamos definir. Ai, meu Deus do céu. O que é um conjunto convexo? Pessoal, peço desculpas de novo pela letra, mas vai ter que ser nessa, né? Mas se vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês entendem o que eu estou escrevendo. Quem já viu aula minha na mesinha sabe que não é assim. Eu consigo fazer melhor que isso. Não sei porquê. Tá saindo assim. Às vezes sai até deitada a letra e eu não estou tentando fazer ela deitada. Bom, um conjunto é dito convexo se quaisquer dois pontos dentro de um conjunto podem ser ligados Tá. O conjunto é dito convexo se qualquer dois pontos dentro do conjunto podem ser ligados por uma linha que está toda dentro do conjunto. Desculpem os matemáticos aí, mas a gente vai definir o que é um conjunto convexo, convexidade, para nossa conveniência, né? Obviamente que os matemáticos aí que estão nos assistindo, peço desculpas, tá? Pelas aberrações aqui, ou pela simplificação
do, do, do problema, tá? Mas é que a gente vai usar só realmente a parte que nos interessa, né? A gente não tem aqui competência para definir matematicamente o convexidade, esse tipo de coisa. Vamos fazer uns exemplos aqui. Bom, desenhei 3 conjuntos aqui, né? Como é que eu sei que esse conjunto de soluções, ou esse espaço de soluções, vamos por assim, vamos encarar isso aqui como espaço de soluções, né? Como que eu sei que eles são convexos ou não? Por exemplo, esse espaço 1 aqui, qualquer ponto que eu definir, vamos lá, eu tenho P1 aqui, tenho P2 aqui. Eu tenho que unir esses pontos por uma reta, por uma linha reta, tá? Tentei fazer uma reta aqui, mas qualquer ponto dentro dessa linha que eu juntei P1, P2, qualquer desses pontos está dentro do conjunto. A mesma coisa aqui, eu não consigo, vamos supor que aqui está P1, aqui está P2, sempre que eu fizer isso aqui, sempre essa linha vai estar dentro do conjunto. Então qualquer ponto que eu definir aqui dentro dessa linha está dentro do conjunto. Aqui, por exemplo, ó, se eu definir P1 aqui e P2 aqui, para juntar esses dois, eu vou ter que fazer uma linha, uma reta, né? Essa reta vai conter pontos que estão fora do conjunto. Esses pontos que estão aqui para formar essa linha reta estão fora do conjunto. Então eu digo, esse aqui é um conjunto convexo. Esse aqui é um conjunto convexo. Esse aqui é um conjunto não convexo. Certo? Então, que não tem problema nenhum de ser não convexo, né? Então, matematicamente, já pedindo desculpas, matematicamente, vamos definir o seguinte. Isso aqui é alfa, né? Alfa x2 mais o meu ponto x igual a essa função. Isso aqui é uma equação de reta, né? Se todo ponto x que eu defini aqui, obtido usando qualquer valor de alfa no intervalo 0, 1, está contido no conjunto. Então o conjunto de pontos é convexo. Bom, eu defini aqui uma reta, tá? Ponderada por esse alfa aqui. Esse alfa varia de 0 e 1. Qualquer combinação de alfa que eu botar aqui nessa reta, eu tenho o ponto x1 e quero chegar no ponto x2. Qualquer valor de alfa que eu colocar aqui, qualquer x que eu extrair daqui, com esses valores diferentes de alfa que eu botar, sei lá, escolhi 0,5, 0,5, sei lá, qualquer valor, o valor de x correspondente que vai me dar aqui está dentro do conjunto. Então esse conjunto ele é convexo, né? Generalizando então, só deixa eu fazer aqui para um conjunto de valores, né? Alfa entre 0 e 1. Generalizando então, se todos os pontos dentro desse vetor, agora eu tenho um vetor, né? Esse x aqui só transformei num vetor. Para trabalhar com n variáveis de projeto. Não vou conseguir escrever. Que horror. Vetor. Tá? Para trabalhar com um vetor, então, esse vetor aqui é convexo. Se eu obedecer, né? Enfim, se qualquer ponto dentro desse vetor estiver dentro do conjunto de
viável de soluções, esse vetor é convexo. Bom, isso é um conjunto convexo, né? Para a gente terminar as definições aqui, uma função definir uma função convexa. Estou evitando de falar para ver se eu melhoro a letra. Uma função é dita convexa se a região acima dessa função é um conjunto convexo. Vou dar exemplo aqui. Quer dizer, exemplo. Vamos fazer um... Bom, aqui eu tenho f de x. Aqui eu tenho x. Tudo que está aqui para cima, ó, qualquer ponto que eu ligar aqui para cima, qualquer ponto eu consigo ligar por uma reta, né? Vamos supor que aqui está x1, peguei um pedaço dessa função, essa função continua, né? Para a esquerda e para a direita. Entre x1 e x2, qualquer ponto que eu pegar dessa função, eu consigo ligar ela por pontos, né? Isso que eu pintei de verde aqui seria o conjunto de todos os pontos da função f de x. Ou seja, vamos definir agora para uma função. Como f era uma constante, né? Eu não vou falar porque senão eu vou me atrapalhar. Então, uma função é dita convexa se ela obedecer a essa equação aqui, né? Ou seja, eu tenho lá uma função vamos supor que essa reta passou aqui. Essa caneta que eu estou usando está muito ruim. Bom, se essa reta que eu liguei aqui, fx1, fx2, ela está toda dentro da parte do conjunto de pontos que formam, que a gente definiu aqui, né, em cima, conjunto de todos os pontos de f de x, então essa função, essa função em vermelho, ela é convexa. O mais importante de tudo isso que a gente fez aqui é definir o seguinte: essas equações
São condições necessárias e suficientes para garantir a convexidade de uma função. Bom, uma coisa importante de se notar aqui, tá? Não vai sair de cara, óbvio que vocês estão vendo isso aqui, não vão pensar, puxa vida, isso aqui. Mas pode se notar que se a hessiana da função for positiva, pelo menos semidefinida, em qualquer ponto do domínio, a função é convexa. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Mas é a sinfonia do dia aí, o dia inteiro. Vamos definir aqui, ó, uma função definida em um conjunto convexo. Ah, mas essa, só um segundo, eu vou tentar arrumar essa letra aqui. Bom, enfim, a função f de x definida num conjunto convexo, ela é convexa. O conjunto pode ser convexo e a função não, né? Ela é convexa se e somente se a hessiana de f de x for pelo menos positiva semidefinida. Em todos os pontos do conjunto. Pessoal, desculpa de novo, mas realmente tá difícil. Vamos com o áudio aí, vamos fazer um exemplo rápido aqui, tá? Só para essa condição, só para terminar, né? Essa condição de convexidade de função aqui, ela é muito importante em otimização baseada em gradientes. Vários otimizadores, vários métodos de otimização, eles vão se ocupar disso, eles vão fazer aproximações, tá, da função. Por exemplo, o método das cintas móveis, que é um método bastante famoso aí em otimização estrutural, de otimizador matemático, né, de otimização estrutural, ele vai se preocupar com regiões da função onde essa função é convexa. Se ele conseguir identificar um ponto da... A função, ela pode ser... Eu posso dividir a função também, né? Isso aqui é importante lembrar, né? Bom, definimos aqui um conjunto convexo e uma função convexa. É isso que a gente precisava, tá? Fazendo um resumo aqui desse tópico de convexidade de funções. Para nós aqui, claro que convexidade de funções dá um livro, né? Tem livros aí para identificar convexidade em funções e o que se dá para fazer se eu identificar que a função é convexa. Mas se eu conseguir identificar que a função é pelo menos convexa em um pedaço dela, né? Por exemplo, tem lá um pedaço da minha função. Ah, peguei esse pedaço aqui. Esse pedaço é convexo. Vou puxar um pouco mais para cá para ficar mais visível que ele é convexo, né? Aqui dentro, na hora que eu achar o mínimo, o único ponto que vai me obedecer as condições de KKT é esse ponto aqui.
né? Ponto estacionário. E esse ponto é o mínimo global desse pedaço aqui, né? Então aqui eu identifico o mínimo global dele. Então se eu consigo definir, né? Se eu consigo achar pedaços da minha função em que eu consigo definir ele como convexo, fica mais fácil da gente proceder com os nossos algoritmos de otimização, tá? E vários métodos matemáticos, como eu falei, usam, né, essas aproximações, aproximam a função até o ponto, enfim, cercam ela num ponto onde garantem que ela é convexa e fazem a otimização. Depois vão fazendo isso sequencialmente, né, no próximo ponto, até achar um bom mínimo local. Mas, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Como é que a gente identificaria, né, para encerrar aqui, como é que a gente identificaria que essa região ela é convexa? Deixa eu fazer aqui. Como que eu identifico, né? Vou fazer um exemplo. Vamos pegar uma função f de x, uma função bem simples aqui. Uh, 2x ao quadrado menos... Bem simples no sentido de que ela tem uma variável de projeto só, né? Bom, a derivada, vamos passar direto para a derivada segunda dela, né? Seria, entre aspas, aqui a hessiana, né? A hessiana vai ser 4 menos 6x. Derivo uma vez aqui, vai ficar 4x, aqui some, né? Aqui vai ficar 4, né? Vai ficar 4x, vai ficar 3x ao quadrado. Derivo mais uma vez, some esse termo, vai ficar 4 aqui, aqui vai cair mais uma, vai ficar 4 menos 6x. Bom, como a gente tinha definido aqui, tá, uma função f de x definida no conjunto convexo, ela é convexa se a hessiana for pelo menos positiva semidefinida em todos os pontos do conjunto. Voltando aqui. Bom, eu preciso então que preciso verificar isso. Então eu preciso que 4 menos 6x seja maior ou igual a zero. Isso vai acontecer quando x for menor ou igual a 2/3. Ou seja, qualquer valor de x que seja menor ou igual a 2/3, a função é convexa. Ou seja, se o meu valor de x for menor ou igual a 0,66 mais ou menos, né, eu tenho que a minha função ela é convexa. Se eu tiver uma restrição acima, né, de 0,66 para trás, no espaço de soluções de 0,66 para trás, eu consigo garantir, quando eu achar um ponto x que atenda às minhas condições de KKT, eu posso dizer que esse mínimo é global. Essa é a ideia de avaliar a convexidade de funções, né? Vou fazer um segundo exemplo aqui só, com duas variáveis de projeto. O conceito é bem simples mesmo, é só isso que a gente está vendo aqui. Nesse caso aqui, a hessiana além de estar ruim, tá travando. Essa é uma derivada. Isso aqui vai me dar, a minha hessiana aqui vai ser 2, 0 e 2. Ou seja, os autovalores dessa função aqui, dessa matriz, vão ser o quê? Lambda 1 vai ser 2, lambda 2 vai ser 2. Como os dois autovalores são positivos, isso me indica que essa função aqui me indica que f de x
é positiva definida em todo o domínio, para qualquer x, né? Bom, nesse caso aqui, essa função x, isso aqui é um quadrado centrado em 1, né? Isso aqui é perdão, isso aqui é um círculo centrado em 1, ou seja, a função é convexa, né? Um círculo. Então isso garante que qualquer ponto que eu definir x1, x2, ela vai ela vai ser convexa, né? Vou ter aqui dentro. Qualquer ponto que eu definir aqui dentro desse quanto eu consigo juntar por uma reta. Bom, pessoal, observações importantes para encerrar, encerrado mesmo, né? Vamos botar aqui, se uma função g de x é convexa, então g de x menor ou igual a A para qualquer A constante. Se A é uma constante, né? Também será. Isso aqui é importante para restrições, né? G de x é a função de restrição, né? G de x menor ou igual a A e tal. Se g de x for convexo, qualquer valor de A constante, g de x vai ser convexo. Lembrem que H é restrição de igualdade, né? Então, se uma função de restrição de igualdade for não linear, então vocês lembram das particularidades lá de função de restrição de igualdade, né? Eu tenho que sempre andar sobre ela. Então, se ela é não linear, ela sempre vai ser não convexa, né? Por quê? Eu tenho uma restrição de igualdade desse tipo aqui, por exemplo. É uma restrição de igualdade, h de x. Então, eu tenho que sempre andar por cima aqui. Então, se eu quiser juntar dois pontos, esse ponto com esse ponto, essa reta vai sair fora da minha restrição. Né? O meu conjunto viável é só essa linha amarela, então não tem como eu juntar dois pontos numa função não linear e andando sobre ela. Né? Então a minha função de restrição vai ser sempre, eu sempre vou sair do conjunto de restrições, certo? Então basicamente é essa ideia aqui. Tá? Então, se a minha função restrição também, né, eu preciso, se o meu espaço de soluções é formado pela função objetivo e pelas restrições, né, eu preciso que as funções de restrição sejam convexas também para o meu conjunto ser convexo, certo? Então, se eu tenho uma restrição de igualdade não linear, por exemplo, então aí eu já não tenho um conjunto convexo, já não dá para eu tentar aplicar nenhuma técnica, certo? Eu acho que o resumo do resumo desse tópico aqui. Esse tópico é mais para a gente dar uma pincelada aí sobre convexidade de funções, tá? Eu acho que tá morto, certo? Desculpem aí a letra e as falhas aqui, eu tô me readaptando aqui com a mesinha, mas eu acho que é esse ponto. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem com relação à aula ou enfim, algum exemplo que vocês pegarem aí na internet ou no livro, vocês podem me pegar. Ponto importante de convexidade de funções, na verdade isso aqui sozinho, tá? Essa aula de hoje aqui, essa videoaula de hoje aqui, sozinha ela não nos tem muita serventia, mas depois ela vai ser importante, principalmente porque a gente vai ver técnicas de programação linear. Técnicas de programação linear vão se valer do conceito de que uma função linear ela é convexa, certo? Então a gente não vai mais precisar. A própria convexidade da função vai ser condição necessária e suficiente para o nosso ótimo, para o nosso ponto candidato. Certo?
Então acho que a próxima aula ou na outra, no próximo vídeo ou no outro, a gente vai ver técnicas de programação linear. E aí a gente vai falar, enfim, o problema de otimização em si ele vai ser convexo, né? Intrinsecamente convexo. Então não tem, enfim, a gente vai conseguir garantir que o mínimo que a gente vai achar vai ser o mínimo global da função. Óbvio que se eu linearizar a função, eu vou estar alterando a função, né? Então, mas enfim, isso é ponto tópico para as próximas aulas aí, certo? Então, ótimo global, duas maneiras da gente definir ótimo global, ou a gente testa tudo, cerca o frango e testa tudo, né? Que não é o nosso objetivo aqui. Existem técnicas de otimização global para isso, né? Ou a gente garante que a função é convexa ou trabalha dentro de uma região que a função for convexa e tenta achar o mínimo local. Esse mínimo local vai ser global. A gente viu técnicas aqui, analisando a hessiana, por exemplo, né, para definir se a função ela é convexa ou não. Se ela for convexa, a gente já sabe que a gente pode, o mínimo local que a gente achar vai ser o mínimo global. Perfeito, pessoal? Então, até mais, nos vemos na próxima.